Êxodo, capítulo 3, verso 7, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Repita assim comigo: uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Olha só, aqui nesse texto nós encontramos o exato momento em que Deus vai chamar a Moisés para poder falar com ele e dar a ordem para Moisés para que ele venha libertar o povo da escravidão no Egito, ao qual o povo viveu por 400 anos. Você está aí? A Bíblia diz assim que o Senhor ouviu o clamor do seu povo e ele fez uma promessa poderosa aqui. Além de ouvir o clamor do seu povo, ele vai fazer uma promessa poderosa. Que promessa é essa? Que ele libertaria o seu povo, não somente tirando eles do Egito, mas que ele os conduziria a um novo lugar, a uma nova terra. Eles levariam para ele a uma terra que mana leite e... Você está entendendo? O Senhor ouviu o clamor do seu povo, o Senhor ouviu o clamor daquele povo que estava sendo escravizado no Egito, e aí ele faz uma promessa. Mas a promessa dele não é tão simples assim. Tudo bem, eu vou lá e vou tirar você dessa terra. Não. Ele vem e diz: eu vou tirar vocês dessa terra e vou conduzir vocês a uma nova terra. Por quê? Porque tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Ele sempre faz por completo. Ele não faz nada pela metade. Você está aí? Veja, e essa agora que você está vendo aqui era justamente a vontade do Senhor para o seu povo. Que eles saíssem do Egito e que também entrassem na terra de Canaã. Só que no meio desse caminho, no intervir desse caminho, acontece algo muito interessante para nós nesta noite, para que entendamos. Abra comigo lá em Números, capítulo 32. Números 32, verso 1. Quando ele já está conduzindo o povo, já estamos no momento em que eles estão caminhando para a nova terra, acontece um fato no meio deste caminho. Você está lá? E os filhos de Ruben, os filhos de Gade, tinham gado em grande quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era um lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o... Olha só, Deus faz uma promessa lá a Moisés. E o Senhor cumpre a sua promessa e tira o seu povo da terra do Egito. E começa a conduzir esse povo para a terra de Canaã. Amém?
E esse povo passa 40 anos no deserto. E aí interessante é que nesses dias postaram no Facebook uma imagem do Google Maps, dizendo assim, mostrando a terra do Egito e a terra de Canaã, ou seja, a cidade de Jerusalém. E nessa imagem estava justamente escrito assim, que sem GPS, o povo demorou 40 anos para chegar na terra prometida. Se fosse hoje com GPS, eles levariam no máximo 8 dias. Porque essa era a distância entre o Egito e Jerusalém. E tudo bem, isso até faz sentido. Mas se você estudar a Bíblia, se você estudar o Antigo Testamento, ela vai relatar que o povo levou cerca de 2 anos para chegar de Jerusalém até a terra de Canaã. Ou seja, chegar até na fronteira de Canaã, antes de passar o Jordão. Amém? Eles chegaram numa cidade chamada Cádiz Barneia. E aconteceu que quando chegou lá, Moisés enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã. E quando eles voltaram, o que acontece? Aconteceu que eles vieram e disseram, olha, a terra mana leite e mel. A terra realmente é tudo aquilo que o Senhor disse para nós. Mas desses 12, 10 homens disseram que não, que essa terra era uma terra de gigantes, que não poderíamos subir, que não deveríamos subir, que não deveriam ir, porque não teria como vencer os gigantes. Por causa da incredulidade deles, o Senhor faz com que eles passem mais 38 anos no deserto. Em roda, eles ficam rodeando a terra antes de entrar. Por quê? O Senhor vai dizer que essa geração não vai tomar posse da herança a qual eu prometi, porque é uma geração incrédula. Você está entendendo? Só que veja bem, quando se passaram os 38 anos, eles chegam novamente na fronteira de Canaã, diante do Jordão. E aconteceu algo bem interessante ali. Aconteceu uma história bem interessante, porque no meio do caminho, o texto que nós acabamos de ler vai mostrar as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, que eles perceberam que a terra onde eles estavam naquele momento, a terra de Jazer e Gileade, era uma terra boa para o gado deles. Por que boa para o gado? Porque era uma terra de muito pasto. E eles eram, então, um povo que tinha muitos gados. Então eles disseram para o Senhor, para Moisés, olha, deixa que nós fiquemos aqui, porque nós temos muito gado e essa terra tem muito gado, tem muito pasto para que eles possam comer. Mas veja, será que aquele realmente era o lugar de Deus para eles? Será que aquela realmente era a vontade de Deus para eles? Não era. Por quê? Porque a gente acabou de ler em Êxodo que a vontade de Deus era que todos eles cruzassem o rio e chegassem à terra de Canaã. Todos. Essa era a vontade de Deus, que ficava depois do rio, depois do Jordão. E essa também é a vontade de Deus, a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Que a gente vá além do rio, que a gente cruze o Jordão, que a gente entre na terra prometida. Você está entendendo? Só que, pastor, o que isso significa de uma maneira mais prática? Vou te contar. Em primeiro lugar, cruzar o rio significa não se contentar com o bom quando Deus tem o melhor para você. O versículo 1 diz assim, ó, os filhos de Ruben, os filhos de Gade, tinham gado em muitíssima quantidade, e viram com os seus olhos que a terra de Jazer e a terra de Gileade era um lugar bom para o gado deles. E sinceramente, né?
Se fosse eu e você numa posição dessas, numa situação dessas, o que você faria? Você está olhando aquela terra cheia de pasto, você vive do seu gado, você tem muitos gados, aquela terra é maravilhosa para os seus gados. Qual seria o seu pensamento? Qual seria a circunstância que você desejaria? Você sendo um criador de gados, você se põe de frente a uma terra que é perfeita para você viver. Qual seria a sua resposta também? A grande questão aqui é que Deus tinha algo ainda muito melhor para eles depois do rio. Do outro lado do rio estava uma terra que manava leite e mel. Do outro lado do rio havia fertilidade, havia abundância. Do outro lado do rio era a herança que Deus prometeu para o seu povo. Só para vocês terem uma ideia, todas as grandes vitórias que o povo de Deus teve foi do outro lado do rio. Você está aí? Todo o grande mover de Deus aconteceu do outro lado do rio. Por isso que nós não devemos nos contentar com aquilo que Deus não preparou para nossas vidas. Com aquilo que é só a metade do caminho que Deus tem para nós. Como assim, pastor? Às vezes, nós nos conformamos com um casamento meia boca. Um casamento mais ou menos. Um casamento que a gente vai levando aos trancos e barrancos. Mas o melhor de Deus para nós é um casamento abençoado, cheio de amor, de paixão, de honra, de aliança entre os cônjuges. Em que quando um está mal, o outro percebe, e o outro abraça, e o outro cuida, e o outro zela. Em que não se deixa nunca falha. Não se deixa nunca chama apagar, em que sempre há uma chama acesa de um lado ou de outro, fazendo a balança sempre prevalecer, porque nem sempre os dois estão bem, nem sempre os dois estão em bom comportamento, um pode estar mal, o outro está pior, um pode estar ruim, o outro está mal, e assim, o que está em menos condições vai contribuir para aquele que está em piores condições. E assim é um casamento abençoado por Deus, sempre a balança sendo posta. Sempre, o amor prevalecendo sobre todas as coisas. Você está aí? Sabe, às vezes nos conformamos com aquele trabalho. Normal do dia a dia, que nos cansa e nos esgota, mas é isso que Deus tem para mim. Será? Será que Deus não tem algo melhor? Será que Deus não tem uma companhia, uma empresa para colocar nas minhas mãos? Às vezes a gente também se acostuma a viver, e isso é um dos maiores costumes da igreja. Nos acostumamos a viver com a enfermidade. Nos acostumamos a viver enfermos. Alguns têm a audácia, a ousadia de dizer que essa é a vontade de Deus para as suas vidas, para que Ele possa prevalecer. Espera aí, mas a Bíblia vai nos relatar o contrário. A Bíblia vai nos dizer que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Que o castigo que traz paz para as nossas vidas hoje está sobre Ele. Você está aí? Mas nós nos acostumamos a ter uma vidinha assim, mais ou menos. De enfermidade, de doenças, de andar debaixo, de ficar procurando por doenças. Quando não tem, vai de médico em médico procurar por doença. Mesmo sendo um cristão, ter alguém que comunga a Cristo, mas dá legalidade e vontade para a enfermidade. Você está aí? Às vezes nós nos acostumamos com uma vida cristã mais ou menos também.
Aquela vida cristã nem quente nem fria. Aquela vida cristã assim, eu vou quando dá no culto. Quando puder eu vou, quando não puder também, Deus sabe o meu coração, é isso mesmo, Deus conhece o nosso coração. E se eu fosse você, eu me preocuparia com isso. Essa é a realidade do fato. Mas Deus é amor, pastor, sim. Deus é amor e é justiça. Ele não falha. Ele não erra. Ele entregou o filho dele na cruz por amor a você, para que você se entregue hoje por amor a ele. Mas vivemos uma vida cristã mais ou menos. Estou cansado, Deus vai me compreender. Deus te compreendeu tanto que Ele fez a obra que você não tinha condições de fazer. Você não tinha, não tem e nunca vai ter condições de se salvar. E você não vai poder fazer nada para a sua salvação. Por isso que Cristo foi e morreu no seu lugar, para que você pudesse ser salvo. Para que você se alegre hoje e se entregue por inteiro para Ele e passe da além do Jordão. E viva uma vida poderosa. Viva uma vida cheia do fogo do Espírito na sua vida. Viva com a presença dEle manifesta e verdadeira. Aonde Ele é poderoso em sua vida. Aonde Ele é verdadeiro em sua vida. Aonde Ele nunca falha. Você, por exemplo, que é líder, não pode se contentar com uma vida de infertilidade. Porque Deus tem a multiplicação na sua vida. Sabe que a questão é que o ser humano ele se acostuma a viver dessas formas. Se acostuma com tudo isso. Nós não podemos nos acostumar. Só porque se passaram 2000 anos e Jesus não voltou, não quer dizer que vai demorar mais 2000 anos para Ele voltar, meu irmão. Não é porque já se passaram 2000 anos é que está mais próximo a vinda dEle. E por isso precisamos nos dedicar a Ele, e estar com Ele, ser cheio dEle, viver a presença dEle, ter a vontade dEle manifesta em nossas vidas, buscar viver o melhor que Ele tem para nós. Não se contentar com o mais ou menos, não se contentar com o pouco, não se contentar com as migalhas que caem da mesa. Nós fomos chamados para nos assentar à mesa dEle e viver a mesa dEle. Você está aí? Não se contente com o bom da sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para o seu casamento. Deus tem o melhor para a sua vida profissional. Deus tem o melhor para a sua vida espiritual. A questão é, você precisa hoje decidir algo em sua vida. De tomar posse da herança que o Senhor tem para você e começar a viver essa herança hoje, porque o reino de Deus é tomado por esforço e o reino de Deus está dentro de você, você decide. Você está aí? Você precisa decidir hoje viver todas as promessas que Deus tem para você. Presta atenção. Em primeiro lugar, cruzar o rio, então, é justamente você não se contentar com apenas o bom, mas entender que Deus tem o melhor para a sua vida. Segundo lugar, cruzar o rio significa deixar de andar por aquilo que estamos vendo, por vista, e começar a andar por fé. Ou seja, andar pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que tem poder. Você está entendendo? Nós já falamos aqui, e na escola de maturidade, nós contamos a história de Abraão e Ló. Amém? E a gente enxerga Abraão e Ló ali como duas circunstâncias do crente. O crente vencedor, Abraão, e o crente derrotado. Os dois são crentes, mas uma nós enxergamos o crente Abraão vencedor e o crente derrotado que é... Por que a gente vê isso? Porque a gente conhecendo a história, a gente vê assim, num dado momento Abraão e Ló andavam juntos. E chega um momento em que Abraão diz para Ló assim, olha Ló, você é meu sobrinho e eu gosto demais de você, mas a terra a qual nós estamos andando não suporta mais que nós andemos juntos, porque nós temos muitos rebanhos e já não dá mais para que a gente viva no mesmo lugar.
Então vamos fazer o seguinte, ó. Escolhe você para onde você quiser ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para frente, eu vou para trás. Amém? E a Bíblia vai relatar que Ló, o que ele fez? Ló, ele foi consultar a Deus, ele foi falar com Deus, ele foi buscar uma direção de Deus para saber o que Deus tinha para ele. A Bíblia diz que Ló foi na colina, começou a olhar as terras. Começou a olhar de um lado, ele olhou tudo seco, terra seca. Olhou para o lado, terra aqui cheia de pasto. E qual foi a decisão dele? Ir para a terra que tinha pasto. E aí o final da história de Ló qual foi? Ele foi parar em Sodoma, a cidade que Deus teve que destruir. Tamanho era o pecado daquela cidade. Você está aí? Você está entendendo? Hã? E olha, Ló só não morreu porque Abraão intercedeu por ele. E o Senhor o tirou de lá. Por isso eu quero que você entenda algo aqui. Nós não devemos andar por aquilo que estamos vendo. Nós não devemos andar por aquilo que achamos que é bom. Ou, muitas vezes, até mesmo por aquilo que é óbvio. Nós devemos andar sempre debaixo de uma palavra de Deus para as nossas vidas. E esse foi justamente o problema dessas 2,5 tribos que nós lemos no texto de Números. Eles tomaram uma decisão com base naquilo que eles estavam vendo. Esse lugar é bom demais para nós. Tem bastante comida para o nosso gado. Esse lugar tem tudo o que nós precisamos para viver muito bem. Vamos ficar por aqui mesmo. Só que o resultado, justamente, foi que esses 3 povos, essas 2,5 tribos, não entraram na terra prometida. E depois de 40 anos de peregrinação, eles ficaram no meio do caminho. Sabe aquela história, você está ali avançando, avançando, avançando. E de repente, de um dado momento, você tira o foco, você tira o olho de Cristo e você olha para as circunstâncias que você está vivendo, você olha para o meio da igreja, você vê problemas na igreja, você vê condenação na igreja, você começa a enxergar todos os erros que a igreja tem, porque a igreja ainda falha, mas a igreja de Cristo não falha. A igreja desta terra ainda falha, mas a igreja de Cristo não falha. Mas você começa a olhar para a igreja dessa terra. E aí os seus olhos saem do foco da igreja de Cristo, da igreja perfeita. E você começa então a olhar para cá. E o que você faz? Você para em meio ao caminho. Você se perde. Você começa a andar sozinho. Você começa a andar perdido. E facilmente será atacado pelo lobo. Você está aí? Você começa a olhar com foco das coisas que você deseja obter nessa terra, das coisas que você deseja alcançar nessa terra, das coisas que você quer angariar nessa terra. E por isso você retrocede nas coisas do Senhor e na promessa do Senhor para a sua vida. E você vai em busca de alcançar aquilo que você deseja. Isso a gente vê muito hoje. Pais que querem dar o melhor para os seus filhos. E por isso trabalham 12, 14, 16 horas por dia. Porque querem dar o melhor para os seus filhos. Querem dar o melhor para a sua casa. E aí esquecem justamente de deixar um legado para os seus filhos. Porque querem deixar uma herança. Deixam uma herança, mas deixam morte na vida dos filhos. Não há vida nos filhos, porque os filhos não têm exemplo dentro de casa. É interessante isso. Não vem o crescimento, não vem a direção, não direcionam os filhos. O que acontece? Acontece morte. Porque não cuidam, não zelam.
olham só para aquilo que estão querendo fazer e alcançar nesta terra. Mas a promessa do Senhor é que os filhos são a nossa herança no Senhor, que precisamos cuidar, zelar e trazer toda a direção, deixar um legado para a vida deles. Você está aí? Sabe, em terceiro lugar, cruzar o rio significa confiar completamente na graça de Deus. Repita assim comigo: cruzar o rio significa confiar completamente, totalmente na graça de Deus. Você está aí? E eu quero dar 2 exemplos para você disso na palavra do Senhor. Um deles está lá em Números capítulo 13, verso 25. E vai dizer assim: amém? Olha lá. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. E o povo, porém, que habita nela, nesta terra, é poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra... Porém, os homens com que eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que... Olha só, presta atenção. Quando Moisés chegou na fronteira de Canaã, antes do Jordão, pela primeira vez, porque eles foram 2 vezes, ao final de 2 anos eles estiveram, ele mandou os espias, e ao final dos 40 anos eles estão novamente para avançar. Amém? Então, na primeira vez que eles estiveram, a Bíblia vai estar dizendo que ele enviou 12 espias para sondar essa terra. Depois de 40 dias dos espias sondando, eles voltam e trazem o relatório. Não só o relatório, a Bíblia vai dizer que eles trouxeram os frutos dessa terra. E os frutos eram tão maravilhosos e tão grandiosos que eles tinham que trazer em 2 os cachos de uvas, porque um só não conseguia trazer. Porque era uma terra que manava leite e mel. Você está aí? Todos eles concordaram que a terra era muito boa, mas que aquela terra tinha gigantes, e eles começaram a inflamar a terra, dizendo que os moradores daquele lugar eram gigantes e eles não iriam vencer. 10 desses 12. Apenas 2, que é Josué e Caleb, confiaram literalmente ou totalmente, poderosamente, completamente na graça de Deus. Eles entenderam: o Senhor é conosco, Ele nos prometeu. Ele disse que nós alcançaríamos essa terra. Veja, eles confiaram que iriam vencer, não porque eles eram bons, não porque eles eram mais fortes, não porque eles eram o cara, mas porque simplesmente Deus havia prometido aquela terra para eles. E Deus tem promessa para nossas vidas. E a promessa não é porque nós somos bons. A promessa não é porque nós somos obedientes. A promessa não é porque nós vamos fazer as coisas todas certinhas. A promessa é que Ele vai nos entregar e pronto. Isso é confiar na graça. Isso é crer na graça. É justamente receber as promessas que o Senhor fez para nós
Simplesmente porque eu creio que Ele é poderoso para fazer. E não depende daquilo que eu faço, mas sim do jeito dele, porque Ele vai cumprir a sua vontade. Deixa eu te dizer, sabe qual foi justamente de todos os 12 espias, os que cruzaram o Jordão? Tem que ser na terra. Aqui não dá, não entra no buraco. Amém? Curica? Lembra? Bolinha de gude. Amém. Olha lá. Os outros todos ficaram para trás. Somente os 2 entraram na terra prometida. Josué e Calebe. Porque eles creram. E tudo é possível ao que... Outro exemplo para dar para vocês de entender a graça de Deus está em Deuteronômio capítulo 6. Abre lá comigo. Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Amém? Quando pois o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Olha lá. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, te fazer chegar na terra, que ele jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, que terra é essa? A terra de Canaã. Certo? Olha lá. Que cidade é essa? São grandes e boas cidades que tem lá, nessa terra, que vocês não edificaram. E casas cheias de todo o bem, que tu não encheste. Vinhas, vamos lá. E poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Presta atenção. Quando vocês forem entrar na terra, presta atenção, o Senhor vai introduzir vocês numa terra que vocês não criaram, mas as cidades estão lá e são belas e boas. Vocês vão entrar numa cidade fortificada que o Senhor deixou para vocês. Essa terra, essas casas estão prontas para vocês morar e são cheias de todos os bens que vocês não precisaram encher, o Senhor está deixando lá para vocês. Os poços cavados, vocês não cavaram e vão estar lá e vocês vão usufruir. As vinhas, os olivais, vocês não plantaram, mas vocês vão comer. Vocês vão se fartar. O que significa a palavra graça? Graça significa o favor que eu não mereço, favor imerecido. E é justamente isso que Deus faz com as nossas vidas. É isso justamente que Deus faz conosco. Nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos dá. E Ele nos dá tudo pronto. Não há esforço. Pelo contrário, a única vez que encontramos a palavra para nos esforçar está em Hebreus. E ela diz para entrarmos no esforço, para nos esforçarmos para entrarmos no descanso do Senhor. A única vez que nós precisamos nos esforçar é para poder entrar no descanso de Deus. E entrar no descanso de Deus é entrar na graça dEle. Crer que Ele fará todas as coisas pela minha vida. Mas veja... Por isso que é tão difícil viver a graça hoje, a qual as pessoas banalizaram de tal forma e dizem que a graça é uma heresia. Por quê? Porque você não precisa fazer nada. Pois é, por eu não precisar fazer nada é que é difícil vivê-la, porque eu quero fazer alguma coisa. Eu quero sentir que eu fui útil.
Eu quero sentir que eu consegui, que eu alcancei, eu conquistei. Mas todas as vezes que você fez algo não é graça. A graça é você não fazer e receber. O povo não fez nada naquela cidade. O povo não criou a cidade estava pronta. O povo não criou os poços estavam lá. O povo não plantou nada. E ele entrou colhendo. A Bíblia vai relatar que quando eles entraram, estava toda a plantação pronta. E ela já estava madura. Eles entraram colhendo a cevada, a qual ela nos aponta para Cristo. Porque de todas as plantações que existem, dos 7 tipos de plantação que existe em Jerusalém, que o povo plantava, a cevada era a única que eles plantavam e ela amadurecia por completo. O restante sempre tem os que amadurecem primeiro e os que amadurecem depois. E eles entraram e a cevada já estava lá, pronta. Eles só tinham que colher. Isso nos remete a Cristo. Cristo foi entregue e está pronto por nós. As outras plantações que eles vieram a colher depois nos remete aos vencedores. Por quê? Porque daí as plantações vinham, eles colhiam as primícias, levavam ao sacerdote. O sacerdote levantava diante do Senhor e o restante da colheita vinha. Você está aí? Mas veja, eles chegam na cidade e a cidade está com tudo pronto. Eles só precisam usufruir. Você está entendendo? Veja, a grande importância para viver a graça é cruzar o rio. É confiar que Ele prometeu e Ele vai fazer na sua vida. Mas nós não confiamos hoje. Por isso nós queremos fazer. Por isso nós queremos cumprir. Mas quando confiamos na graça, quando confiamos na obra do Senhor e descansamos, Ele é perfeito para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. Esse é o poder de viver a graça. Sabe, por fim, cruzar o rio também significa ter uma aliança justamente com os seus irmãos e estar junto deles. Por quê, pastor? Voltando ao Números 32, verso 6, vai dizer assim: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e vocês vão ficar por aqui? Seus irmãos vão para a guerra e vocês vão ficar por aqui? Sabe, tem uma coisa que eu me recuso a viver uma vida cristã justamente medíocre. Viver uma vida cristã brincando de ser igreja. De fingir que eu sou um cristão que frequento apenas uma reunião uma vez por semana. E enquanto isso eu vou viver a minha própria vida. E olhe lá, eu só vou nessa reunião se eu tiver com vontade. Eu não consigo viver dessa forma. Porque ser igreja e viver com os irmãos e ter uma aliança em Cristo não depende de um dia, não depende de um domingo, depende de uma vida. Por isso que nós ensinamos que você não vem à igreja, você precisa ser igreja. E ser igreja não é um dia no domingo, não é um dia na célula, é estar todos os dias com os irmãos, vivendo com os irmãos. Não é morar dentro da igreja, é ser igreja. É se importar. Como se importaram com a minha vida, quando eu estive em necessidade, bateram na minha porta sem eu pedir, e estavam lá, e nunca me deixaram sozinho, por mais que fosse difícil. Assim nós fazemos com a vida dos irmãos. Mas que irmãos? Os irmãos que têm vivido no meio da congregação. Porque existem aqueles que só vêm para cá, e aí eles dizem assim: mas ninguém se lembra de mim, ninguém pensa em mim, ninguém sabe que eu existo. Claro, irmão, você nunca está no meio do povo. Você nunca está junto com o povo. E a aliança que nós temos com os irmãos, a aliança que nós temos em Cristo, é para viver juntos. E se necessário for, morrer por os irmãos. Você sabe a importância disso? Os irmãos da igreja primitiva morriam por um simples detalhe, por dizer que eles eram cristãos. E por não querer entregar aonde estavam os seus outros irmãos morando. E eles começaram a morrer, ser queimados em praça pública.
Por esse simples detalhe. Mas é que está, são 2000 anos que se passaram. A morosidade do evangelho veio prevalecendo ao longo desses anos. E foi se criando formas de se viver que não é a igreja. E hoje, viver nas casas é uma das grandes importâncias de ser igreja. Porque nos preocupamos com a vida dos irmãos. E outra que você não entendeu, ser igreja é se preocupar com a vida dos irmãos e não com a vida dos que estão lá fora. Porque as pessoas já vieram dizer para nós, vocês não ajudam as pessoas na rua. Não, nós ajudamos as pessoas dentro da igreja. E o Senhor nos levantou e nos constituiu igreja para sermos igreja. Eles que venham ser igreja conosco. Eles que venham viver conosco. Ou eles que vão para uma igreja que pense e faça o mesmo que nós fazemos. Mas andar em aliança é estar junto. É você desejar estar amanhã aqui comigo. É você ter vontade de estar amanhã aqui na reunião de líderes. Porque você deseja ser alguém participante, alguém ativo no meio do povo da igreja. Você não é somente alguém que vem e senta, vai ouvir e espera que alguém corra atrás de você. Não, ninguém corre atrás de você. É você que segue o seu pastor. É você que segue a Cristo. É você que anda no meio do povo. É você que se esforça para estar no meio do povo. É você que toma as decisões de andar junto conosco. Sabendo que sim, nessa carne nós temos falhas. Eu tenho falhas, você tem falhas. Mas em Cristo nós somos vitoriosos. E juntos vamos alcançar toda a vitória, porque ela já é nossa. Mas juntos, sempre andando na unidade, na união, como nós fomos chamados para viver. Você está aí? Sabe aquele povo, quando eles encontraram, viram que era boa para eles? O resto que se exploda, nós vamos ficar por aqui mesmo. Eles estavam saindo da promessa, eles estavam saindo de chegar no ponto final da promessa, e ainda não queria contribuir na vida dos irmãos, para que os irmãos alcançassem a deles. Ao ponto de Moisés ter que falar com eles. Dizer para eles, espera aí, os seus irmãos vão para a peleja e vocês vão ficar aqui na boa, tranquilão, sem fazer nada. Eu só vou para a célula, eu só vou lá escutar. E o meu líder que se vire, ele que vai dar um jeito de alcançar vidas, ele que vai dar um jeito de pregar a palavra, ele que vai dar um jeito, eu só vou para lá. E está mais do que bom. E ele que se contente com isso. Será que isso é ser igreja? Será que isso é ter aliança com os irmãos? Será que isso é viver com os irmãos? Será que isso realmente é amar a vida do próximo? Nos dias atuais queremos escolher e selecionar até quem vai para a nossa célula. Esse aí eu não quero. Irmão, vocês estão aqui porque o Senhor enviou. E eu amo a vida de todos vocês. Mas eu não escolhi vocês. E não teria capacidade nenhuma de escolher nenhum de vocês. Muitos eu nem conhecia antes de Cristo. Você está aí? Presta atenção. Cruzar o Jordão significa justamente ter uma aliança com o povo ao qual você está vivendo. Significa caminhar junto com a igreja. Significa justamente estar junto com os irmãos para o que der e vier. E vamos até o fim. As suas guerras são as minhas guerras são as suas guerras, nós vamos porque Cristo é quem peleja por nós. Agora, quem está sozinho tem dificuldades. Quem vive sozinho tem impossibilidades, mas aquele que está com Cristo não tem aonde ele não saia vencedor. Por isso eu comecei a noite falando aquilo para vocês.
Me dei bem, porque os irmãos foram comigo. Os irmãos não me abandonaram. Sabe o que eu acho interessante é que o Senhor nos chama para ser igreja, e tem pessoas que passam por necessidades, e não tenho nada contra isso, mas o Senhor nos chamou para ser igreja, para viver como igreja, para andar como igreja. E juntos como igreja, avançar o corpo de Cristo nessa terra. Só que os irmãos ficam em casa, sozinhos, sem contar para ninguém, passando fome, passando necessidade. E vão para a oração, vão para o jejum, para que Deus faça alguma coisa, para que Deus alimente as suas vidas, para que Deus traga comida para as suas casas. Deus vai trazer sim, irmão. Mas essa não é a vontade de Deus. Isso é parar em meio ao caminho. Isso não é ir além do Jordão. Porque ir além do Jordão é estar junto com os irmãos, e os irmãos saberem da minha necessidade, e os irmãos contribuírem na minha necessidade, e nós dois juntos avançarmos a obra de Cristo nessa terra. Porque por necessidades todos nós poderemos passar. Mas quando estamos andando como igreja, quando somos igreja, quando vivemos juntos, ninguém passa necessidade sozinho. Sabe o que é interessante? É que as pessoas se orgulham disso. E isso serve de testemunho para a vida delas, de que o Senhor enviou o irmão lá para pagar a energia, de que o Senhor enviou o irmão lá para comprar o bujão de gás, de que o Senhor enviou o irmão lá para enviar comida. Elas se orgulham de fazer aquilo que está errado para a vida delas, porque elas pararam antes do Jordão. Estão andando sozinhas. Não andam mais como igreja, não são mais igreja. O Senhor precisa fazer algo em minha vida. O Senhor já fez tudo por você. Por isso Ele te colocou numa igreja. O Senhor já fez tudo pela sua vida. Ele entregou o Filho dEle para que você não viva mais sozinho. Para que você seja um filho. Para que você seja alguém verdadeiro em Cristo. Para que você seja alguém ativo na obra do Senhor. Você está entendendo? Presta atenção para encerrar. Olha só que interessante, tudo que acontece na palavra de Deus tem o seu cunho espiritual, tem a sua verdade espiritual. Nada que está ali é apenas algo por acaso. Tudo está ali de uma verdade absoluta. E você precisa entender que antes de chegar à terra prometida, o povo de Deus teve que passar por duas travessias. A primeira travessia aconteceu no Mar Vermelho. E essa primeira travessia, ela nos aponta para a salvação. Quando eles passam o Mar Vermelho, após o Mar Vermelho, Deus manda a ceia para eles. Ali acontece um batismo nas águas no Mar Vermelho. O Senhor batiza aqueles homens, o Senhor batiza os seus filhos, e após o batismo, então eles entram à ceia. E o batismo é a confirmação de Cristo em minha vida. É a salvação em Cristo. É a decisão que eu tomei de receber a Cristo. E hoje eu confirmo essa decisão, anunciando aos irmãos em Cristo que eu creio que Ele é meu Senhor. Então veja, a primeira travessia foi no Mar Vermelho e ela nos aponta justamente para esse processo, ao da salvação. A segunda travessia, ela vai nos remeter ao Rio Jordão. E aí, essa travessia já não tem mais nada a ver com a salvação. Por quê? Porque o povo já foi salvo lá atrás, você já foi salvo. E pronto, não há mais possibilidade de você perder aquilo que o Senhor te deu. Porque você está guardado em Cristo. Você está aí? Mas só que veja, essa segunda travessia tem a ver com tomar a posse da herança de Deus para a minha vida. Essa segunda travessia tem tudo a ver com o reino de Deus para a minha vida. Ou seja, de viver a vida abundante do Senhor nesta terra nos dias atuais. Porque o reino de Deus está dentro de mim e sou eu quem vai anunciá-lo a todos os confins dessa terra. Você está pegando? Presta atenção. Cruzar o rio é uma coisa importantíssima em nossas vidas. Passar da além do Jordão é tomar uma decisão de andar
com Cristo todos os dias, de não me contentar com a mesmice, com o mais ou menos, mas de sempre buscar o melhor de Deus. É decidir viver não por aquilo que eu estou vendo, mas por aquilo que o Senhor disse de mim. Para as promessas que o Senhor disse de mim. É confiar completamente na sua graça. E eu me coloco à sua disposição de andar com os irmãos em união, para que a obra do Senhor alcance todo o território desta terra, através da minha vida. Eu sou quem me disponho a isso. Eu sou a pessoa que o Senhor colocou nesta terra para viver isso, para cruzar da além do Jordão e andar debaixo da sua vontade. Você se coloca nessa posição? Se coloque de pé nesta hora.